Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade à nossa matéria de história de Israel, tá certo? Ou história dos Hebreus, falando acerca dos reis de Israel, o rei das tribos ao norte, que constituíram um reino separado do reino que estava ao sul, denominado Reino de Judá. Já avançamos aí desde a ascensão de Jeroboão I, na situação em que Roboão não cedeu aos pedidos dos anciãos que representavam as tribos ao norte, que estavam insatisfeitas com a cobrança exacerbada de impostos, por parte da administração de Salomão, que estava implementando grandes reformas, grandes transformações, melhorias, avançando em obras dentro do território de Israel, melhorando muitas cidades, melhorando o exército, construindo palácios. Então, a obra do templo, Então você tem uma carga muito pesada da corvéia que ficou sobre as tribos, principalmente as tribos do norte, porque a tribo de Judá ficou isenta por ser a tribo de onde veio o monarca, Então ele isentou a tribo de Judá, subdividiu os territórios ao norte e cada um desses territórios arcava com essa despesa durante certo período. E Jeroboão era funcionário de Salomão à época, foi colocado para gerenciar então a cobrança desses serviços e desses valores que eram destinados à monarquia, destinados à Casa Real, à administração central. Então a gente viu já na continuidade disso que com a morte de Salomão, Deus já havia levantado um profeta, tá certo, para deixar muito claro que haveriam grandes transformações, grandes mudanças, e muitas em detrimento dessa gestão de Salomão, não tanto a questão administrativa, mas sim a questão da sua perda de comunhão com Deus, a sua infidelidade a Deus, o que veio a trazer juízo sobre a continuidade da sua administração. Então ele perderia, haveria essa divisão em Israel, ele não veria essa divisão por amor a Davi, mas Deus permitiria ainda que uma tribo ficasse sob a administração da dinastia davídica, devido à aliança que Deus fez com Davi, mas na época já de seu filho, na época de Roboão, ele então participaria dessa situação histórica na qual houve a divisão. Então a gente observou já isso, tá certo? Quando analisamos esse período, essa negociação que não deu certo, a ascensão de Jeroboão I, a sua gestão, a sua forma de política, as transformações péssimas, terríveis que ele fez no culto, mesmo tendo recebido palavras da parte de Deus, o profeta que foi enviado, se não me engano, o profeta Aías, que foi enviado até ele, Deus lhe dando então aval para exercer uma boa administração, mas ele preocupado em perpetuar, tá certo, a sua presença, estabelecer a sua dinastia, dar continuidade por meio de seus descendentes da administração em Israel, ele então planejou muitas mudanças e mudanças que vieram em detrimento ao culto ao único Deus. Ele estabeleceu então os bezerros de ouro em Betel, ao sul, na divisa com Judá, e ao norte em Dan, estabelecendo uma nova forma de culto para Israel e alterando inclusive todo o calendário. E infelizmente essa péssima política de Roboão, ela foi perpetuada pelos demais monarcas que vieram nas tribos do norte, mesmo tendo mudanças dinásticas importantes, tendo reformas importantes, mas nenhuma delas teve a coragem de alterar esse grave pecado que foi os bezerros de ouro instaurados por Jeroboão. E você vê na continuidade das narrativas bíblicas eles descreverem acerca da vida, da administração desses monarcas, e ao final sempre a sentença é reiterada: e andou conforme os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Então você tem essa situação que se perpetuou ao longo da história de Israel, das tribos ao norte, do reino que estava ao norte do território chamado Israel. Então esse pecado infelizmente foi perpetuado ao longo da sua história e veio a ser gravemente punido por Deus mais à frente, pela época de 722, quando eles são invadidos pela Assíria e são deportados. Então a gente já começou a ver as primeiras dinastias
Eu gostaria de observar melhor esse mapa que está em tela, porque ele é bem ilustrativo com relação a essas transições. Enquanto que para Judá, que está ao sul, você tem uma mesma linha dinástica de continuidade até o final com a deportação para a Babilônia, correndo um grave risco na época em que um rei judeu se aproximou muito de uma parente, tá certo, da monarquia da Casa Real do Sul, perdão, da Casa Real do Norte de Israel, através do casamento de Jeorão ou Jorão com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Então, nessa aproximação entre essas duas casas reais, tá certo? Com Atalia agora sendo a rainha em Judá, tendo ligações importantes com Acabe e Jezabel, sendo seus pais, ela foi paulatinamente alterando a forma de culto em Judá, tá certo? Desprivilegiando a adoração ao Senhor e começando a promover a entrada do baalismo em Judá. E você vê a tentativa que ela perpetrou de um golpe de Estado quando da morte de Jeorão, tá certo? Seu filho Acasias, que é dado esse nome em homenagem a seu irmão Acasias. Então você terá um Jeorão em Judá, um Jeorão em Israel. Você terá um Acasias em Judá, um Acasias em Israel. Esse Acasias de Judá é filho de Atalia e Jeorão, tá certo? Dado em homenagem a seu irmão Acasias, que havia morrido de uma enfermidade. E quando esse Acasias morre, Atalia então tenta, semelhantemente à sua mãe Jezabel ao norte, que dominava toda a situação política, ela também perpetua esta forma de governo totalitário, eliminando toda a casa real, eliminando toda a casa dinástica de Davi. Na verdade, pensando que havia eliminado, uma vez que um fica guardado, um filho pequeno é guardado pelo sacerdote, pela sua esposa, ele é criado secretamente. Quando ele alcança uma idade suficiente para administrar com um regente, então ele será o regente, tá certo, desse monarca. O monarca estará no trono figurativamente ainda, mas ele posteriormente é preparado então para assumir de fato a coroa e ser o rei conforme a linhagem davídica. Estou falando de Joás, tá? Joás então é um grande milagre para a continuidade da linha dinástica davídica no reino de Judá, no reino do sul de Israel. Tá, ok? Então temos aí essas linhas, e a forma como ele coloca aí no quadro foi muito inteligente, porque exemplifica essas mudanças dinásticas. Você tem Jeroboão I, conforme você pode enxergar, esses que estão aí em marrom, e os que estão em verde referente a Judá. Então os que estão de Judá, que estão em verde na tela, começando de Roboão, o rei que observou a divisão, tá certo? Na época em que houve essa importante divisão. Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jeorão. Jeorão casa-se com Atalia, parente, né, de filha de Jezabel e Acabe. Acasias como filho deles, nome dado em homenagem a irmão de Atalia, Acasias de Israel. Então, a situação dos dois Acasias e dos dois Jeorão. Morte de Acasias, Atalia tenta limpar toda a descendência da linha dinástica de Davi e se estabelecer no poder e alterar essa linha dinástica. Jeoás é escondido. Depois o sacerdote, junto com outros representantes militares, vão derrubar Atalia do poder e instaurar Joás no lugar, dando continuidade à linha dinástica davídica. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, um rei muito famoso, muito importante. A situação da tentativa de Sinaqueribe. Israel já havia caído nessa situação, tá certo? Salmanasser e Tiglat-Pileser, tá certo? Havia invadido já ao norte. E posteriormente Sinaqueribe tenta uma invasão também ao sul, mas ele é repelido pela ação divina. Deus envia um anjo que mata numa noite só mais de 180 mil soldados do acampamento dos assírios, dando então esse grande desfalque e eles tendo que recuar suas tropas. Isso é contado de uma forma distorcida nos anais assírios, porque eles não vão reconhecer a sua derrota. Mas fica essa grande lacuna histórica, como que um rei
mobiliza tantos equipamentos de guerra, tá certo? Tantos contingentes militares com poderio, com uma capacidade que eles tinham, estraçalharam Israel, derrubaram Samaria, que era uma importante cidade murada, além de outras nações em volta, tá certo? Você tem Damasco, por exemplo, né? Você tem outras nações em volta ali que também caíram para o poderio assírio, e ele para diante de Jerusalém, que nem era uma das grandes cidades de envergadura militar. Jerusalém já foi na gestão de Davi e Salomão, quando eles estavam todos incorporados e era uma unificação do reino. Mas com essa divisão, tá certo? E com outras guerras e outras invasões que já haviam acontecido a Jerusalém, Jerusalém não tinha toda essa capacidade bélica de resistência e muito menos de ataque. Então, quando você vê um contingente militar desse, um império assírio se mobilizando por essas terras e parando diante de Jerusalém, confiante da sua vitória, e daqui a pouco fica uma lacuna histórica, você busca nos anais assírios, você não encontra lá a conquista de Jerusalém, tá certo? Os despojos, os escravos, as deportações que eles sempre faziam. Essa lacuna nos fala muito acerca dos fatos, e o fato é que Deus interveio para a vitória de Judá, tá certo? Para a vitória de Jerusalém. Como Ezequias tomou a atitude correta, foi diante do Senhor no seu templo, colocou as cartas, porque Senaqueribe, através de seus oficiais, havia mandado cartas para que fossem lidas ao povo que estava nas muralhas, desesperado com aquele cerco, com aquela situação. E eles estavam conversando com o povo em hebraico, exatamente para tentar desestabilizar o povo naquela circunstância. Mas quando Ezequias toma essas cartas e leva diante de Deus e apresenta aquilo como uma ofensa diretamente a Deus, Deus toma para si essa batalha. De fato, ele se posicionou de uma forma correta diante de Deus. Então Deus usa do seu profeta, tá certo? Que será a sua boca ali naquela situação, e o profeta pronuncia a sentença: por um caminho vieste, por 7 voltarás. Colocaria um anzol no teu nariz, como Deus disse para Senaqueribe. E de fato foi o que aconteceu. Um anjo desceu, um anjo, apenas um anjo. Nem disse que foi um arcanjo, nem que foi um dos maiores, nem querubins, nem serafim. Um anjo, um comunicador divino, um angelos, tá certo? Um malach, foi enviado e com a missão de tocar para a morte de pelo menos 180 mil soldados dos destacamentos assírios, que diante desse grande desfalque tiveram que recuar então as suas tropas. Então você tem essa situação que é bem famosa na gestão de Ezequias, que a gente obviamente vai estudar melhor acerca dela quando estivermos tratando acerca dos reis de Israel. Então Ezequias, profeta na sua época era Isaías, posteriormente Ezequias ele vai tomar algumas atitudes que vão desfavorecer a sua gestão, ok? Ele vai se afastar dessa fidelidade que ele estava professando diante de Deus nessas circunstâncias, e seu filho Manassés será um dos piores apóstatas que já se observou em Judá. Amon, Josias, o rei da reforma, que encontra o templo fechado, empreende uma grande reforma, encontra os livros da lei, e aí você vai ter uma tentativa de reforma de Israel nessa época. Logo abaixo ele coloca em linha Jeoiaquim, Jeoacás e Zedequias. Por quê? Porque eram todos reis fantoches que foram sendo alterados conforme a circunstância. Havia nessa época, a Síria já havia caído para a Babilônia. Babilônia era uma força em ascensão, tanto que ainda na época de Ezequias, a Babilônia já havia mandado um alto funcionário para analisar, para sondar a situação, e Ezequias meio que deu uma de lambe-botas, recebeu o cara, mostrou a casa de armas, mostrou todo o poderio bélico de Judá, né, Jerusalém. Isaías tentou repreendê-lo ainda, chamar ele à consciência, mas ele agiu soberbamente para com o profeta e pagou muito caro. Toda a nação pagou muito caro posteriormente. Tá? Então, Merodach-Baladã, um oficial enviado pela Babilônia, que foi muito bem recebido por Ezequias, que lhe mostrou toda
a sua estrutura, tá certo? Toda a estrutura do Estado, de armas, de defesa e tudo mais. Então ele levou todo o mapa para que eles planejassem então a grande invasão para Jerusalém. Então na época, com a morte de Josias, Josias já morre em decorrência dessa situação de forças que está sendo medida entre Egito, a Síria já havia decaído nessa época, a Babilônia já havia derrotado os poderes assírios, Egito e Babilônia. Egito e Babilônia estão medindo forças. O faraó, que não tinha interesse especificamente em Jerusalém, ele apenas quer passagem, mas Josias entende ser seu dever defender os seus territórios, a integridade do seu território. E acredita que ele estava favorecendo uma aliança para com a Babilônia, uma vez que é uma política que já havia sido iniciada desde do rei Ezequias, né? Então ele tenta ali se posicionar em oposição ao faraó, é morto em combate, em batalha, nenhum demérito, ele é um rei e ele está então exercendo o seu papel, exercendo a sua responsabilidade sobre aquela situação, que é se posicionar em batalha, se necessário, pelo seu povo. Então ele morreu em batalha, morreu em guerra. Não há nada de estranho nisso. Então aquilo que foi profetizado acerca de descer em paz seu túmulo, né? Isso não caiu por terra, uma vez que ele morreu defendendo o seu povo como era a sua obrigação. Então ele morreu honrado, né? Mesmo que não tenha sido bem sucedido na batalha, mas morreu honrado porque morreu defendendo o seu povo. Então Josias morre nessa batalha, é colocado um rei fantoche, aí entra Jeoiaquim, colocado esse rei fantoche no lugar, que será então meio que vassalo desse imperador egípcio, do faraó egípcio, né? Que retornando da batalha, agora terá a substituição por Joacás, tá? E depois de Joacás haverá outra substituição ainda por Zedequias, e isso sempre nessa situação de ambivalência, né? De disputa de poder entre Egito e Babilônia, Então por isso que há essa mudança, né? Eles estão colocados em linha porque é uma mudança rápida de monarcas que são alterados devido a essa situação na qual o rei está estabelecendo seu rei, o imperador está estabelecendo seu vassalo, né? Seu rei fantoche ali no lugar. E aí termina então com Jeconias. Jeconias é a situação em que Israel de fato já terá sido deportado para a Babilônia, e quando houver essa deportação, são três invasões que Babilônia promove contra Judá, e depois é deixado ali Gedalias, tá certo? Gedalias, que fica então como administrador daquelas pessoas que restaram na terra, da terra arrasada, na verdade, né? Mas ele fica ali então. Então você tem a história de Judá que corre dessa maneira, muito diferenciada da história de Israel, que pode ser exemplificado no quadro que se apresenta com a subida de Jeroboão I, a primeira dinastia estabelecida de Jeroboão, a passagem dinástica para Nadab, tá? Só que Nadab é covardemente morto em batalha por Baasa, tá? Baasa, ele se aproveita ali de uma vulnerabilidade, mata Nadab, assume o poder, e isso não era tão estranho para as tribos ao norte, para Israel, porque como já foi analisado aqui ao longo do nosso estudo, estava em vigor uma espécie de conceito de rei carismático. Então essa questão dinástica não vingou, essa questão dinástica não foi bem aceita entre as tribos do norte, como foi na do sul. Então Davi é estabelecido no poder e firma sua dinastia, e Deus lhe dá essa palavra, tá certo? Firma com ele essa aliança, e meio que o povo recebe essa questão dinástica e favorece essa continuidade dinástica, ok? Então meio que já é entendido que o filho do rei será o rei, tá certo? Então o seu filho dará sequência, isso já é aceito. Agora, para as tribos do norte, para Israel, isso não é uma ideia certa, tá certo? Não é algo, não é verdade axiomática, né? Não, obviamente o seu filho dará continuidade. Não necessariamente. O seu filho terá que conquistar o carisma, né, o cáris, exercer esse magnetismo e conquistar esses contingentes para a sua gestão. Por isso que muitos desses reis, logo que assumem o poder, vão para o campo de batalha para demonstrar força, para demonstrar comprometimento, talento, capacidade de gestão, e assim conquistar
tá certo? Esses contingentes, né, essas tribos, esses representantes para a sua gestão. Então a questão dinástica não é tão certa para o reino de Israel. Então você tem Jeroboão, passa para Nadab. Nadab, mesmo empreendendo batalhas contra os filisteus, ele é covardemente morto por Baasa, que assume o poder, ok? Também estabelece aí a tentativa de ganhar a credibilidade, né, das tribos do norte para a sua gestão, mantendo-se também essas batalhas, necessárias guerras, inclusive guerra contra o sul, guerra contra Judá, ok? Só que dentre essas situações de guerra, ele será morto em campo de batalha, seu filho assumirá, Elar. Elar começa então a sua gestão, só que Elar não teve a mesma atitude, o mesmo tino que houveram os anteriores, desde Jeroboão I, Nadab, Baasa. Elar fica em seu castelo, seu palácio, na verdade, né, sua casa real, em Tibna, tá certo? Ele fica... o Siquém e Tibna, exatamente, isso, Tibna. Se eu não me engano aqui, só conferir se é Tibna mesmo, o local do palácio, mas eu acredito que sim. Mas daqui a pouco a gente, se estiver incorreto, a gente corrige. Mas ele fica então em seu palácio, e o seu chefe dos carros de guerra, Zinri, ele covardemente vai o matar durante um banquete. Ele se embebeda e Zinri então vai matá-lo. E quando isso acontece, Zinri já parte para uma iniciativa de tentar eliminar toda a casa real. Outra situação muito recorrente, muito corriqueira para as tribos do norte, essas chacinas, tá? Essas chacinas sempre são recorrentes. Quando uma dinastia está sendo eliminada, substituída, a dinastia que a substitui tenta eliminar todos os descendentes. Eliminar todos os aparentados, eliminar todos os correligionários, todos que estiveram ligados àquela antiga casa real, àquela antiga monarquia. Então você tem essa mudança, né? Ela será morto por Zinri, Zinri promove essa matança, se apodera, né? Se estabelece ali no poder, só que ele só consegue ficar durante 5 anos. Só consegue ficar durante 5 anos no poder, porque... Perdão, ele só conseguirá ficar uma semana no poder. Ele só conseguirá ficar uma semana no poder, porque Elá tinha esse funcionário que era responsável pelos carros de guerra, estava implementando, né, esta construção, confecção, manuseio, tá certo? Implementando o uso dos carros de guerra dentro de Israel, que era um grande prejuízo para eles na batalha por não terem essa tecnologia. Os filisteus tinham, os sírios tinham, inclusive as guerras com os sírios eram muito complicadas por causa do uso desses carros de guerra. Então Zinri era a pessoa responsável por estar implementando isso em Israel. E foi aquele que covardemente matou Elá, da dinastia de Baasa, tá certo? Uma semana ele vai fazer toda essa chacina na casa real, vai se apoderar, né, do poder. Só que Elá tinha Zinri como responsável dos carros de guerra, mas também tinha outro grande general que estava na frente de batalha contra os filisteus, e que ao saber da queda, tá certo, do rei, né, de Elá, vai deixar alguns homens lá onde estavam, na sua frente de batalha, mas vai também recuar com alguns destacamentos para resolver essa situação. E este homem é Onri, acerca do qual já falamos bastante aí, gravamos alguns vídeos acerca disso, tá? Então Onri vai se mobilizar, tá certo, para aquela região, para então eliminar este que havia tomado o poder, que havia se apoderado da casa real, tá certo? Esse usurpador, né? Quando Zinri ele sabe acerca dessa movimentação de Onri, tá certo, para desapossá-lo, ele em desespero põe fogo à casa real, e ele inclusive morre nesse incêndio. Ele também morre dessa situação. Então você tem um rei que durou apenas uma semana. Zinri reinou apenas por 7 dias nessa situação. E você terá então a mudança dinástica agora, né? Então Zinri tentou operar essa mudança dinástica, fracassou, né? Não foi bem sucedido. E, perdão, agora eu me recordo.
A cidade Tirza, né? Tibni será um opositor de Onri, tá? Estava tentando recordar, consegui agora. Tirza é a cidade que era a capital na situação aí de Israel. Já foi Siquém e era Tirza durante esse período. E Tibni será alguém que disputará o poder com Onri durante 4 anos. Inclusive essa situação. Onri marcha contra Tirza. Zinri se suicida, né, põe fogo ao palácio, se suicida nele. Onri se apodera, né, agora toma o poder e ele é aclamado rei pelas suas tropas. Então ele tem esse know-how, ele tem essa confiança, ele exerce esse magnetismo, tá certo? Porque está engajado juntamente com seus homens nesta batalha, nessa guerra, nas guerras de Israel. Então ele tem essa credibilidade. Então o exército dá-lhe esta honraria, né, de ser proclamado rei sobre Israel. Então mesmo o exército, ou pelo menos a maior parte do exército estando a seu favor, mesmo assim, quando ele assume o poder e mudará a capital para Samaria, aí vai começar toda uma obra de construção de uma grande cidade morada, edificada, né, ali em Samaria, que inclusive vai oferecer dificuldade para os assírios quando invadem a região. Vão estabelecer um cerco, e o cerco vai se prolongar durante muito tempo por causa dessas boas defesas de Samaria, né? Samaria fundada por Onri. Então Onri muda a capital para Samaria, só que fica ali uma disputa com outro personagem. Agora sim, Tibni, tá certo? Tirza era a cidade onde houve ali um incêndio, né, provocado por Zinri. A capital é mudada para Samaria. E Tibni é outra figura que não aceita, tá certo, a subida ao poder de Onri. Mantém como que uma oposição ali com alguns correligionários, mas ele será vencido então, e Onri estabelecerá o seu poder e a sua dinastia, e será uma das grandes dinastias de Israel. Então você terá a dinastia de Onri, que passará para Acabe. Você tem aí a descrição, né? Onri, Acabe. Com Acabe há uma situação muito grave para Israel, que é uma importante aliança política estabelecida entre Onri e Etbaal, tá certo? Um rei fenício. Então eles vão estabelecer, se eu não me engano, o rei de Tiro. Eles vão estabelecer esta aliança casando seus filhos, né? Onri casa Acabe com Jezabel, filha de Etbaal. Então você tem Jezabel, vai ser a rainha e vai trazer para Israel, vai patrocinar em Israel a divulgação, a promulgação do culto a Baal, tá certo? E a Zerá. Seu pai era sacerdote de Baal e ela divulga também a adoração ao poste ídolo ou a Zerá. Então você tem a entrada desses profetas de deuses estranhos, né? Esses cultos pagãos em Israel, o que já haviam. Então não é que não havia nenhum tipo de culto pagão, só que mesmo havendo cultos pagãos em Israel, eles eram ilícitos, eles eram clandestinos, ok? Então havia sempre um levante de profetas, havia sempre um juiz que era levantado para combater essas práticas. Só que a partir de agora houve uma importante alteração, uma importante mudança com a oficialização agora disso. Agora eles vão entender que isso é legítimo, promovido agora pela Casa Real, tá certo? Principalmente Jezabel, que de fato estava envolvida com isso, e Acabe será meio que um rei frouxo, né? Um rei fantoche nas mãos de Jezabel, que não impedirá ela da realização desses feitos. Então você terá nessa época o importante ministério profeta de Elias. Eu quero trazer aqui todo um quadro histórico cronológico do exercício profético de Elias e Eliseu e a continuidade com os outros reis que chegaram ao poder. Então você tem Onri, um importante general, um importante militar, né, um importante comandante das tropas de Israel, alguém que conquistou a confiança deles por meio dessas ações e tornou de fato Israel relevante internacionalmente, com a aliança importante com Etbaal dos fenícios e sendo até reconhecido pelos assírios quando eles estavam ali naquele processo de ascensão. Eles já reconheciam em Israel
eles chamavam Israel de terra de Onre. Eles conheciam Onre como uma figura internacional relevante. Inclusive Onre figura na chamada Pedra Moabita, certo? Um importante artefato arqueológico encontrado no reino, né, que era antigamente Moabe, comemoração, um monolito, tá certo? Esculpido em comemoração do rei Mesa pela libertação, tá certo? Da vassalagem que eles prestavam para com Israel. Então, com essa estabilidade política, com a mudança, tá certo? Com a queda dinástica que vai acontecer na ascensão de Jeú, eles vão então vão se libertar, né, dessa vassalagem, e ele vai lançar essa pedra comemorativa, na qual figura o nome de Onre, figura o nome de Deus, de Yahvé, o nome Israel. Então são importantes artefatos arqueológicos que comprovam a veracidade de todos esses fatos bíblicos, né? Conforme a arqueologia avançou, arqueologia, paleografia, numismática, conforme essas ciências avançaram e trouxeram à luz essas evidências, muitas críticas caíram por terra, porque as evidências são muito fortes e comprobatórias de todo o texto da narrativa bíblica a respeito desses fatos históricos dessa época, tá? Então você tem, Onre é o início dessa dinastia, que dará continuidade com Acabe. Acabe casa-se com Jezabel, aliança com Etibaal, né, dos fenícios. Entrada do baalismo, do culto a Azerá também, forte em Israel. Atuação profética de Elias e Eliseu, durante esse período, combatendo essa idolatria. Inclusive a grande seca que veio pela profecia, né, por meio da profecia de Elias. A situação na qual ele se coloca no monte e Deus manda fogo do céu sobre alguns pelotões mandados para buscá-lo à força. A situação da viúva, né, da viúva de Sarepta, aquele milagre, né, para com ela. A situação do grande desafio de Elias aos profetas de Baal e Azerá. Então você tem os 400 profetas, né, de Baal e Azerá, e Elias os desafia para clamar, e o Deus que responder com fogo seria então considerado o Deus verdadeiro. Eles mesmo tendo um longo período no qual eles se flagelam e clamam, invocam, e Elias zomba deles, inclusive. Grite mais alto, pode estar viajando, pode estar dormindo e tudo mais. Então você vê a apologética de Elias contra esses falsos deuses ali naquele momento, né? Quando ele provocativamente ele se insurge, se levanta, ele humilha, ele degrada, ele destrói a imagem desses deuses falsos que estavam se penetrando, né, em Israel. Então você tem essa apologia de Elias contra esses falsos deuses. E a oração dele, singela, simples, direta e rapidamente atendida pelo Deus Todo-Poderoso, que envia fogo dos céus, queima ali todo o holocausto, devora a água que estava ainda ao redor, porque ele manda jogar água em cima do holocausto, e tanto o holocausto é queimado, a lenha, a água que estava em volta. O povo grita, só o Senhor é Deus, e aqueles profetas são então mortos naquele lugar. A situação de Jezabel, que vai o perseguir, vai ameaçar sua retirada para o Horebe, né? Deus fala com ele lá, ele retorna e aí vai passar, né, o bastão para Eliseu. Aí com Eliseu você já tem o destaque da chamada escola de profetas. Essa escola de profetas, você tem, por exemplo, a situação em que eles estão expandindo, você tem o momento em que o machado cai na água e ele faz flutuar. Então você tem outros eventos milagrosos que acontecerão durante o ministério de Eliseu. Então Elias e Eliseu, um grande ministério profético durante essa época de grande apostasia, tá certo? Então a resposta de Deus a essa apostasia desse período. Então temos Onre e Acabe. Acabe casa com Jezabel. Da união de Acabe e Jezabel, quem vem? Acasias. Acasias, ele exerce pouca influência em Israel. 848 a 856 a.C. A palavra Acasias do hebraico significa a quem Yahvé sustenta. Você tem a situação na qual ele vai se ferir gravemente. Alguns atos muito imprudentes dele foram, por exemplo, mandar consultar deuses estranhos, tá? Então ele manda consultar outros deuses acerca da sua enfermidade, se ele ia se curar ou não. Inclusive Elias intercepta essa comitiva que estava indo consultar outros deuses e ele manda retornar, dizendo, não há Deus em Israel, porque você está indo consultar deuses estranhos. E aí quando eles chegam até o rei estranho, né, o rápido retorno deles, quando
pergunta quem, né, os abordou, ele dá a descrição e o rei sabe, é Elias. E a profecia e a revelação foi dura e verdadeira. Ele diz: da cama onde subiste não descerás. Então, o homem de Deus e a palavra de Deus sendo decretada, né, sendo proclamada por meio dele. Então, Acasias morrerá cedo dessa enfermidade, tá certo? Acabe morreu em batalha. Onri era um grande general, um grande líder militar. Acabe também, mesmo com todas essas situações de frouxidão em relação à sua casa, por exemplo, a questão de Nabote, na qual ele se vê limitado porque o rei de Israel não é Deus, não é um semideus, não é todo poderoso sobre a nação. O rei de Israel é limitado, inclusive o Deus